Olá, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África eu converso sobre sororidade, igualdade de gênero e sobre o movimento Mulher Inspira Mulher com Lúcia Brito, que é a CEO e fundadora do movimento. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Daniela, e muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos. Muito boa tarde. Já agora, não sei se é boa tarde ou boa noite, mas eu acredito que ainda seja boa tarde. Boa tarde, com certeza. E a gente vai nas plataformas sociais, então as pessoas vão estar assistindo a gente em horários diferentes, mas é sempre bom aí começar com boa tarde aí para todo mundo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, Lúcia... por hora, né? Sim, a gente estava conversando aqui antes da nossa entrevista, né? E a gente estava falando sobre sororidade. E achei muito interessante a gente conversar, ou começar essa entrevista falando sobre essa palavra, que eu até nem sei se está todo mundo, né, informado do que é sororidade. E você falou para mim que sororidade é uma palavra que está na moda aí em Cabo Verde, né? Todo mundo usa, mas será que o pessoal sabe o que é? E existe essa sororidade aí entre as mulheres em Cabo Verde? Dani, eu acho que desde os primórdios passa a expressão o tema sororidade, se calhar numa outra forma, numa vertente de falar, sempre existiu, porque nós as mulheres, desde sempre, ajudamos e continuamos a ajudar uns às outras. Isso é inquestionável. Eu acho que faz sentido aqui eu frisar este ponto. Mas a questão, o termo sororidade, aos dias de hoje, realmente a minha preocupação é: o termo está sendo utilizado porque está na moda, porque é uma tendência, ou porque nós, mulheres, ou a sociedade de uma forma geral, tem uma real percepção do que é que realmente está por trás da pessoa ser solidária, da sororidade, na sua real forma de ser, não é? Esta é uma das preocupações que para mim me chama sempre a atenção, é nós usarmos a palavra, sim, sororidade, mas tem que estar acompanhada com as nossas ações, as nossas práticas, as nossas boas práticas, porque muito se fala hoje em dia em Cabo Verde em sororidade, de facto é. Mas quando nós acabamos por perceber determinadas situações que acontecem no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, que são práticas menos boas, direcionadas de nós mulheres para outras mulheres, eu começo a questionar realmente até que ponto nós temos a noção clara do que realmente seria sororidade. E, Lúcia, estávamos conversando também aí sobre esse caso da Miss Cabo Verde, que gerou bastante aí discussão nas redes sociais. E queria abordar, então, nesse caso, a questão da sororidade e a maneira como uma das modelos, uma das participantes, foi tratada na seleção quando ela... Parece que teve um branco, como a gente diz no Brasil, não sei se vocês usam essa expressão aí em Cabo Verde, ou entrou em pânico, alguma coisa assim. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Uhum. Bom, Dani, Daniel, sobre esse tema, obviamente que eu não estou em condições de dizer exatamente o que é que passou neste evento, o que é que aconteceu neste momento, se realmente estaríamos a falar de um branco, da ansiedade, do nervosismo, ou se nós estaríamos esperando realmente a falta, passa a expressão, de cultura geral, de conhecimento sobre o tema que foi colocado. Mas a verdade é, independentemente, no meu entendimento, independentemente do que possa ser, não pode justificar ataques que foram feitos e continuam sendo feitos à candidata, não é? Porque há situações que sim, que pode acontecer nervosismo, um branco. Isso pode perfeitamente acontecer numa situação como aquela. Ela é uma rapariga jovem, eu acredito que, se calhar, passarela poderá não ser a primeira oportunidade, ou poderá ser também a primeira oportunidade. Nós temos que ver tudo o que é que está por trás. Nós temos que perceber como é que ela chegou lá. É a primeira vez, é a sua primeira exposição ao público. Porque, para nós tirarmos aqui ilações, nós temos conclusões, neste caso, nós temos que perceber o que é que está por trás. Porque, às tantas, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a atacar a candidata pelo fato dela não conseguir responder ou ter dificuldade em responder uma pergunta que foi colocada. Mas nós temos que também perceber o que é que poderá estar na origem dela não ter conseguido ou dela responder essa questão, antes de mais. E mesmo que suponhamos que ela tenha tido dificuldade em responder por falta de conhecimento sobre aquele tema específico, não nos dá o direito, não é, de ridicularizar, de expor portanto, a candidata no papel que foi exposto portanto, nas redes sociais. Eu, pelo menos, essa é a minha percepção. E quando nós falamos de sororidade, é aí que eu questiono, porque a maioria, claro que houve críticas desconstrutivas, quer seja de homem, quer seja de mulheres,
Mas a mim o que é que me preocupa mais é a forma agressiva, desconstrutiva que nós, as mulheres, dirigimos a essa candidata. Bom, Lúcia, o nosso tempo está voando aqui e agora quero falar um pouco do movimento Mulher Inspira a Mulher. Como é que esse movimento está ajudando aí as mulheres em Cabo Verde? Muito bem. Primeiro, acho que falar do movimento, primeiro é falar qual foi a minha motivação para realmente abraçar este projeto, que é um projeto que eu achei desde a primeira obra muito interessante, projeto que aconteceu, que iniciou na pandemia, não é? Porque pronto, Daniela, eu sou formada na área de marketing digital, comercial e empreendedorismo e de uma forma muito informal eu tenho vindo a ajudar algumas mulheres, não é? E quando eu falo ajudar algumas mulheres, estou a falar mais no vertente do empreendedorismo, ou seja, uma mulher que tem uma ideia de negócio, mas não tem a mínima noção de como é que dá o primeiro passo, né? Muitas delas às vezes dizem, eu tenho uma ideia, mas não sei como é que eu transformo essa ideia num projeto, num business plan, até porque eu tenho que recorrer ao crédito bancário, eu preciso ter toda essa minha ideia estruturada, portanto, num projeto. E lá está, foi através desses inputs, esses inputs não necessidades que eu fui recebendo dessas pessoas, que eu fui tentando ajudar da forma que eu conseguia, que eu comecei a pensar, mas atenção, nós temos aqui alguma coisa que se calhar é interessante nós começarmos a trabalhar. Né? Porque há pessoas que têm esta vontade, mas não sabem o caminho. Mas tem outras pessoas que pura e simplesmente têm oportunidades, sabem, podem até saber o caminho, mas não têm essa motivação. Ou seja, aqui é um conjunto de coisas. Então pensei, como é que eu posso fazer para ajudar a minha sociedade, né? De forma que eu enquanto Lúcia Brito, deixo de ser apenas um indivíduo, passo a ser um cidadão, mas um cidadão com participação ativa, não é? Participativa, mas sobretudo que seja uma sociedade que não seja dependente do Estado, passa a expressão. Porque às vezes nós temos muita mania de achar, de entender que há sempre alguém que nos deve dar, portanto, um empurrão para nós irmos em frente. Às vezes não. E o que é que às vezes eu penso, e na altura quando pensei nessa ideia do movimento, eu pensei, eu nasci e cresci numa família muito humilde. Eu consegui chegar onde cheguei até hoje, que eu considero que foi um bom ganho, um ganho extraordinário, porque eu sempre tive as minhas metas bem definidas e corri atrás. E sempre consegui ultrapassar todos os obstáculos, graças a Deus, mas com uma ideia muito clara, com um propósito muito bem claro. E às vezes o que é que eu percebi é que nós, a nossa sociedade, sobretudo a geração mais nova, tem esse déficit, não seria déficit, mas sim tem este problema de identificar o seu propósito. Eu, Lúcia, o que é que eu quero ser daqui a alguns anos? Eu, Lúcia, o que é que eu quero da minha vida, por exemplo? Onde é que eu estou? Para onde é que eu quero chegar? Há esta dificuldade, sobretudo na malta jovem. Eu disse, se calhar aqui é uma oportunidade nós aqui tentarmos organizar, portanto, a nível de sociedade civil e tentar ajudar. E foi nesta linha que surgiu o movimento, né? Na altura eu convidei algumas mulheres aqui cabo-verdianas e fora, que faziam um trabalho extraordinário ligado à mulher, ao empoderamento da mulher, ao empoderamento económico, esse tal trabalhar o propósito da pessoa saber o que é que ele quer, não é? Tudo isso, e na hora, prontamente, todas as pessoas entraram e embarcaram comigo neste projeto, discutimos ideias, formalizámos propostas, projetos, foi uma coisa fantástica. Digo foi porque neste momento o movimento continua obviamente a existir, se calhar a dinâmica que nós queríamos para a sociedade, a implementar a nossa sociedade, não é o que nós estamos a conseguir observar hoje, mas eu acredito que todos os projetos que nós temos aqui, portanto, que está presente no movimento, vai ser implementado sim, mas sobretudo o nosso objetivo é conseguir que cada vez mais as mulheres estejam mais próximas, mais unidas, que nós consigamos, eu com a minha experiência, com toda os constrangimentos que eu passei na vida, com todos os pontos bons e maus, eu consigo repassar isso para uma outra mulher que esteja numa situação de achar, de entender que, eu não tenho nada nem ninguém para me ajudar, eu não consigo fazer nada, porque eu tenho limitações, porque eu costumo sempre dizer, Daniela, a limitação está aqui, exclusivamente aqui. Porque quando eu quero, eu consigo, indiscutivelmente. E isso depende unicamente de mim. E isso eu quero passar, nem mais isso que nós queremos passar às pessoas. Se eu conseguir,
tu consegues. Uhum. Basta tu quereres. Teres o propósito, ter o objetivo bem alinhado, que tu consegues. Então, por isso nós começamos a trabalhar a rúbrica de mulher empreendedora, dar visibilidade aos projetos que empreendedoras tinham, mas que não tinham visibilidade. Temos uma rúbrica, inclusive, que é Mulher Empreendedora. A ideia também é destacar as mulheres que têm ou que tiveram um percurso inspirador, sobretudo que consegue repassar essa inspiração à malta mais jovem, que se calhar eu acredito, eu penso, posso ser que eu esteja errada, que em termos de resiliência, em comparação com as nossas gerações anteriores, é diferente, né? Porque a geração dos meus avós, dos meus pais, era uma geração de pessoas muito resilientes. Dificilmente abaixavam a cabeça e sempre corriam atrás para as coisas acontecerem. E hoje em dia eu sinto que estamos numa sociedade onde a malta jovem está muito no conformismo, no comodismo, no vitimismo, sobretudo, não é? É achar que nós não temos que depender da A ou B ou C para eu poder dar mais esse passo à frente. E eu sempre digo, a responsabilidade daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser, é única e exclusivamente minha. Uhum. Eu não posso colocar, portanto, a responsabilidade de alguma coisa não ter dado certo na minha vida, na Daniele. Eu não posso colocar a responsabilidade de alguma coisa que não aconteceu, que eu queria que acontecesse no governo. Eu não posso colocar essa responsabilidade dos meus pais. Pelo menos essa é a minha forma de pensar. Uhum. E é isso que eu quero transmitir, sempre que eu consigo, sempre que eu tenho oportunidade, sempre que o movimento tem esta oportunidade nas palestras que nós costumamos organizar, nós procuramos repassar este sentimento, passar esta sensibilidade, que tudo depende única e exclusivamente de nós. Uhum. Lúcia, eu já fiquei aqui toda empolgada a falar, não sei se ainda vamos a tempo ainda de falar outros temas, Daniela. O nosso tempo já chegou ao fim hoje aqui, mas adorei o nosso bate-papo. Olha, tem que voltar mais vezes aqui no Fala África. Quero agradecer a sua participação aqui para falar sobre a sororidade em Cabo Verde e também sobre o movimento Mulher Inspira Mulher. Muito obrigada, Daniela, eu que agradeço o convite, muito obrigada, e eu espero voltar aqui outra vez com outros temas também pertinentes e esperamos aqui em Cabo Verde, Daniela, não te esqueças. Pode deixar. Já fica o convite. Obrigada.